Pessoal, eu estou aqui com algumas dúvidas sobre direito trabalhista e eu vou conversar com o Dr. Yunis para explicar um pouquinho melhor para vocês. Essas dúvidas eu tenho recebido dos nossos clientes, tá, doutor? E para começar, a primeira pergunta é essa daqui. Qual que é o prazo estipulado para que a empresa faça o pagamento das verbas rescisórias? Keila, com a reforma trabalhista, esses prazos hoje foram unificados, tá? Se eu concedo o aviso prévio trabalhado, eu tenho 10 dias para fazer o pagamento dessas verbas rescisórias. Se esse aviso prévio for na modalidade indenizada, eu também vou contar 10 dias do último dia trabalhado do reclamante, ou do trabalhador, no caso. Certo. A segunda pergunta aqui, doutor, que a gente recebe demais, é a respeito do reconhecimento de vínculo empregatício. Porque tem muita gente que acaba indo trabalhar em empresas que falam que depois de um período de experiência, em um certo momento, vai fazer ali o registro da carteira, assinar a carteira, e esse momento não chega. E nisso a gente sabe que o trabalhador perde muitos direitos, né? Não é benéfico para ele estar nessa situação. E qual que é o procedimento para reconhecer esse vínculo? Ali quando a pessoa já saiu do emprego, até mesmo quando ela está e ela quer que o patrão ali assine a sua carteira, o que ela tem que fazer? Certo. Keila, a pergunta é interessante no seguinte aspecto. É importante que o trabalhador saiba que a empresa, que seja um dia de trabalho, a empresa tem o dever de fazer a anotação desse contrato de trabalho. É para isso que serve o contrato de experiência. É um período de 90 dias que o empregador pode conhecer um pouquinho do trabalho do trabalhador, assim como o trabalhador vai conhecer um pouquinho das rotinas da empresa, e é um momento ali para que ambos tomem a decisão de continuar ou não com esse contrato de trabalho vigente. Então, a empresa vai contratar, que seja por 10 dias de experiência, ela vai reconhecer esse vínculo, vai fazer a anotação na CTPS e vai fazer o contrato de experiência, informando que aquele contrato é de experiência pelo período de 10 dias, podendo ser prorrogado por até 90 dias, uma única vez, tá? Então, se eu contrato por 10 dias, eu posso prorrogar por mais uma vez com 80 dias de experiência, tá? Essa é a regra geral. Tudo bem, comecei a trabalhar, o empregador não quer fazer esse reconhecimento de vínculo, nasce para o trabalhador o direito de pleitear o reconhecimento de vínculo judicial, e aí, como não há o estabelecimento do contrato de experiência, o contrato ele é por prazo indeterminado. Então, se o trabalhador trabalhou 10 dias sem a anotação da carteira de trabalho, sem o contrato de experiência, a Justiça do Trabalho vai interpretar esse contrato como sendo de prazo indeterminado e o trabalhador passa a ter direito a todas as verbas trabalhistas. Tá? Aí é 13º, aviso prévio indenizado, férias proporcionais mais 1/3, FGTS, multa de 40%, parcelas extras que não seriam devidas se fosse um contrato de experiência típico, normal, tá bom? E quando o trabalhador, ele está ali na informalidade, ele ainda não teve a carteira assinada e acontece um acidente de trabalho com ele, ele tem algum direito? O que acontece nesse tipo de situação? Ou até mesmo se ele é acometido por uma doença ocupacional, mas ele não tem esse vínculo, o que ele faz nesse caso? O critério é o mesmo. Ele vai poder ingressar judicialmente, provar na Justiça do Trabalho que ele trabalhava para essa empresa e que a empresa se recusou a fazer a anotação desse contrato de trabalho. E uma vez reconhecido esse vínculo, ele passa a ter todos os direitos de uma contratação normal. Então, se ele sofre um acidente ou ele fica doente no exercício da função que ele desempenhou, ele passa a ter todos os direitos decorrentes de um contrato de trabalho devidamente anotado na CTPS, inclusive as estabilidades previstas para o acidente de trabalho e para a doença ocupacional equiparada ao acidente de trabalho. Novamente, se o empregador não fez isso, o empregado ele vai ter que ingressar judicialmente, ele vai procurar um advogado especializado, reconhecer esse vínculo na Justiça do Trabalho e, a partir daí, ele vai poder exigir o pagamento desses direitos, tá bom? Certo. Doutor, e para terminar, tem uma pergunta aqui que também chega muito para a gente, que é ali quando a pessoa
ela é demitida sem justa causa e ela vai ter ali o direito ao seguro-desemprego, ao saque do FGTS, mas a empresa está demorando para entregar essa documentação ali, as vias, né, do FGTS, até mesmo o papel documento para dar entrada no seguro. E qual que é o prazo para que o trabalhador fique ciente de que é até essa data em que ele tem que já ter esse documento em mão para poder dar andamento? Como é que é esse período? O prazo que a Justiça estabelece, que a legislação estabelece, é o mesmo prazo para o pagamento das verbas rescisórias. Então, até o 10º dia após o término do trabalho, o trabalhador ele tem que receber essa documentação, assim como o pagamento das verbas rescisórias. Se ele não conseguir receber a documentação, ele pode fazer o quê? Ele novamente vai entrar na Justiça do Trabalho, requerer para o juiz do trabalho a expedição de um alvará judicial para saque do fundo de garantia. E com relação ao seguro-desemprego, se ele tiver algum problema, e aí um problema que é bem comum, é que ultrapassa o prazo de 120 dias para habilitação. O trabalhador ele pode pedir o pagamento de uma indenização substitutiva em valor equivalente ao que ele receberia a título de seguro-desemprego. Quem vai pagar isso, obviamente,